Eu agradeço a presença do mais do que guru amigo Roberto Aguni, que então irá iniciar a sua apresentação da experiência muito importante do Governo do Estado de São Paulo e o tema, não é, que nós demos então ao professor Aguni ao Roberto Aguni do EGOV ao IGOV, do governo eletrônico ao governo inovador. Roberto, aliás, termo que você cunhou, que eu aprendi em você. Eu gostaria de agradecer ao professor Ari Plonsky o convite para participar desse evento comemorativo dos 50 anos da Fundação Vanzolini, fundação que tem ajudado muito o governo do Estado, com quem a gente tem desenvolvido inúmeros projetos em várias áreas e, inclusive, este projeto que a gente vai falar, esse histórico aqui, um pouco, relatar um pouco o programa de inovação que nós temos desenvolvido e que foi organizado, planejado com o apoio do professor Ari, do professor Cláudio Terra, portanto, com o apoio da Fundação Vanzolini. Bom, normalmente a gente tem ouvido muito na gestão pública administradores dizerem que no âmbito do setor público nós devemos sempre procurar soluções simples, rápidas e baratas. Entretanto, há alguns anos a gente tem tentado mostrar para os gestores públicos que na realidade não é bem assim. Inclusive usando essa frase do Bernard Shaw, que diz que para todo problema complexo certamente existe uma solução clara, simples, porém errada. Nós estamos vivendo agora uma nova era, a era do conhecimento. E a história mostra que mudanças de era são provocadas por uma conjunção de inovações disruptivas que mudam os paradigmas da era anterior. Vivemos hoje o surgimento exponencial de novas tecnologias, a cada dia melhores e mais baratas, que faz surgir um ciclo vicioso de inovações sem precedente na história da humanidade e que tem mudado completamente as nossas vidas, seja no trabalho, na escola e nas relações familiares. E é neste contexto o grande desafio das organizações, quer sejam públicas, quer sejam privadas, é de se preparar para ter inovação como rotina e que exigirá o uso de novos métodos, técnicas gerenciais e novas ferramentas. Esse cenário simplesmente tem amplificado os problemas de forma assustadora, que tornam-se cada vez mais complexos e inadministráveis, com o simples uso do modelo industrial de enxergar o mundo. A figura mostra, a evolução que nós tivemos dos problemas que no século passado eram de natureza simples, passaram para complicado e hoje qualquer problema que nós enfrentamos é de natureza complexa. A associação entre o simples e o jogo de dominó e o jogo da velha é porque no jogo da velha predomina a certeza. O jogado é simples e você sempre sabe o resultado. Já na situação de complicado, os problemas, a gente associa essa situação com o dominó, onde predomina a incerteza e a imprevisibilidade. Você não sabe as pedras que o outro tem, portanto, você não sabe o resultado das suas jogadas. Complicado vem do plissé, que significa dobrado. E a gente tem visto que os governos sequer conseguiram resolver os problemas complicados, porque os governos estão estruturados em secretaria, órgãos, unidades, departamentos, que não se integram, que escondem as informações, que escondem suas soluções e, com isso, não conseguem resolver os problemas complexos que enfrentamos hoje. E complexo a gente associa, ao cubo mágico, cuja solução é simples, todos conhecem, basta deixar as faces do cubo da mesma cor. Como é que um governo resolveria um problema complexo hoje? Certamente o diretor da área responsável compraria 6 latas de tintas, utilizaria certamente o pregão eletrônico, No caso de São Paulo, utilizaria a BEC, compraria pelo menor preço, pintaria cada uma das faces do cubo de uma cor e teria aí a situação simples, rápida e barata. O que acontece um tempo depois?
essa tinta vai se desbotando e a gente vai ter não mais um problema simples para resolver, mas um problema insolúvel, porque cada uma das faces ficará com uma série de cores desbotadas, cores naturais e simplesmente impossível de resolver. Essa associação é um pouco o que está acontecendo hoje. Quando a gente verifica na área do saúde, todo mundo acompanha, quem mora aqui em São Paulo acompanha a situação do crack, que há anos nenhum governo consegue resolver, a situação do trânsito, a situação da saúde, a situação da educação. No fim, a gente tem vivido nesses últimos anos uma evolução constante das tecnologias, como já a gente disse. Entretanto, em 2005, com o surgimento da internet, todos os governos no Brasil e fora do Brasil, todos os governos no mundo adotaram o chamado Programa de Governo Eletrônico, ou eGov. Esse programa aí, essa figura mostra um pouco as fases que compunham este programa. As duas primeiras fases, emergente e expandida, todos os governos correram para colocar suas informações na internet, nesse novo espaço que era a internet, tá certo? São fases, tá certo, de baixa complexidade e de pouco valor agregado. As fases seguintes de interação e transação já eram fases mais complexas e os governos todos procuraram colocar serviços, prestação de serviços ao cidadão, procurando uma certa interação com o cidadão. Aí aparecem serviços eletrônicos, IPVA, imposto de renda, enfim, uma série de serviços eletrônicos que os governos conseguiram colocar. Já é uma fase, são fases de maior complexidade e de maior valor agregado. Entretanto, todo esse esforço dessas 4 primeiras fases se deu nos primeiros 10 anos de 95 a 2005. Em 2005, como o professor ali citou, a gente já percebia aqui em São Paulo, tá certo, que esse modelo estava esgotado, porque os governos não conseguiam de forma alguma passar para as fases seguintes, que era de integração e participação. Nenhum governo conseguiu fazer os serviços integrados, ter uma gestão integrada, entre todas as esferas de governo. Vocês podem, quem conhece Poupa Tempo, no caso de São Paulo, foi inaugurado em 97, exemplo de prestação de serviço de alta qualidade em relação ao atendimento ao cidadão. Mas se você olhar para trás dos balcões, você vai ver que os serviços não são integrados, quem faz a integração é o cidadão. Se ele precisar de 3 serviços, ele vai em 3 balcões diferentes, tá certo? Se cadastra, se identifica em cada um desses 3. Não há nenhuma integração dentro do governo, dentro de um mesmo governo, e o que dirá entre esferas de governo, Estado, município, governo federal, ou ainda entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Na participação, então, tá certo? Nós não conseguimos, de maneira alguma, se comunicar com o cidadão através, tá certo, das redes sociais. Não conseguimos fazer com que os cidadãos participassem das decisões, nós não conseguimos implantar a web cidadania. Portanto, desde 2005, a gente já percebia que não vamos avançar nos programas de governo eletrônico. Daí a nossa sugestão na época, em texto apresentado nos congressos que nós participávamos na época, principalmente no CLAD, onde a gente mostrava, tá certo?, que seria fundamental a troca do E de eletrônico pelo I de inovação. Nessas últimas 2 fases, tá certo? Que são as fases de integração e participação, seria integração government to government, mas a gente não conseguiu integrar, como já foi citado. E na última fase de participação, government with citizen, ou governo com o cidadão, que a gente também não conseguiu implementar, nenhum governo conseguiu implementar de forma adequada essas 2 fases. Portanto, desde aquela época, a gente já apontava o esgotamento desse modelo, a necessidade
de trabalhar de outra forma, de outras maneiras, se adequar ao governo, olhar, levantar os olhos, olhar para fora das suas amarras, das suas dependências e verificar o que estava acontecendo na sociedade, que evoluía muito, principalmente com o surgimento das redes sociais, inteligência artificial, uma série de novos modelos de negócio que mudam completamente a nossa relação no dia a dia. Basta a gente olhar para os últimos 5 anos e a gente vai ver o quanto a nossa vida mudou e o quanto o governo está defasado na sua relação com o cidadão. Basicamente, nós começamos nessa época a discutir a necessidade, como eu disse, da troca de eletrônico pelo e-de-inovação. Porque no eletrônico, no programa de governo eletrônico, sem dúvida, a gente se usou as novas tecnologias, todo mundo trouxe as novas tecnologias para dentro do governo, mas aplicamos as novas tecnologias em cima de processos existentes, sem a devida integração, sem a devida revisão desse processo. E o que nós conseguimos, sem dúvida, foi automatizar o governo. Certamente ficou muito mais fácil fazer o imposto de renda, ficou muito mais fácil fazer o IPVA, ficou muito mais fácil se relacionar com o governo. Só em São Paulo a gente conseguiu mais de 200 serviços eletrônicos que até hoje ainda continuam no nosso portfólio. Portanto, usar a tecnologia sem a devida revisão, sem incorporar os novos modelos de negócio que se afloravam, que estão sendo desenvolvidos, que aparecem todo dia na sociedade, faz com que o governo fique cada vez mais distante da sociedade. Isso a gente constatou em 2005, mas somente em 2009 é que nós conseguimos fazer com que o governo instituísse formalmente o seu programa de inovação governamental, o IGOV-SP. Programa que foi, como eu disse antes, tá certo, feito, construído com a parceria com o professor Ari Plonsky, com o professor Cláudio Terra, no qual a gente estabeleceu a atuação em base em 5 dimensões, que são essas dimensões aí: cultura da inovação, capacitação, tecnologia da inovação, projetos de inovação, governança. Cada uma dessas dimensões, alguns exemplos. Na cultura da inovação, a gente tem o chamado Inova Day, que é um ciclo de palestra que nós realizamos há cerca de 6 anos, tentando mostrar para o gestor público tudo de novo que acontece, o que está acontecendo no mundo lá fora. Como é que a inteligência artificial está sendo usada, como é que vem aí a indústria 4ª geração, como é que eu posso usar robôs, inteligência artificial para prestar serviço ao cidadão, para ajudar na gestão pública. Então, Inova Day, a gente já realizou mais de 60 palestras, 132 palestrantes estiveram conosco, tá certo? E temos mais de 3.600 horas de gravação à disposição de todos os gestores públicos. Publicações, palestras, publicação a gente cita o livro, o e-book que nós fizemos há alguns anos, com um prefácio do professor Ari, da professora Evelyn, que vai falar depois, onde a gente tenta mostrar que inovação, sim, é possível, dá para fazer dentro de governo. Capacitação, a gente sabe que para mudar um pouco a postura do gestor público é fundamental investir na sua capacitação. Através do PDG promovido aqui no governo de São Paulo, que capacitou mais de 30 mil servidores pela então Fundap, tá certo? Coordenado pela doutora Evelyn na época, a gente introduziu pela primeira vez nesse curso, num curso formal da Escola de Governo, um conteúdo de gestão do conhecimento e inovação. Cursos de Design Think. Inauguramos na Fundap o primeiro laboratório de inovação em governo, certo? Seguindo o que estava acontecendo nos outros países. Em 2015, a gente teve no Lab Work um seminário internacional promovido pela Nesta Inglaterra, que reuniu mais de 60 países, mostrando também os seus laboratórios de governo, aplicando nos laboratórios o processo de inovação dentro do governo. Tecnologia a gente tem, é claro, se você quer se apropriar do que está acontecendo com as novas tecnologias, os novos modelos de negócios, as novas ferramentas, você precisa prospectar e trazer para dentro da administração pública.
Projetos de inovação, a gente tem desenvolvido ao longo desses anos vários projetos junto com gestores públicos, tanto dentro do laboratório, como também dentro de uma parceria que nós fizemos com o Reino Unido, através do Prosperity Fund, o último projeto que a gente está encerrando esse mês, chamado Inovação Aberta em Saúde, onde a gente tem trazido modelos de inovação aberta a serem aplicados nos institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Saúde. E procurando, ao longo desse tempo, novas métricas e acompanhar tudo que está acontecendo dentro do governo e fora do governo, para mostrar ao servidor público a importância, tá certo, de trazer a inovação como rotina no seu dia a dia. E de que inovação nós estamos falando? A gente se baseou aqui no conceito de inovação promovido pelos países da OCDE em 2003, através do Manual de Oslo, tá certo, onde ele redefine o papel, o conceito de inovação, chamando a atenção para a inovação organizacional, chamando a atenção, inclusive, da importância que esse processo de inovação terá para os governos. E desde então a gente tem trazido esses conceitos e utilizado esses conceitos, estimulando toda a gestão pública do Estado a adotar esses novos conceitos, esses novos paradigmas no processo da gestão pública e na prestação de serviços. E certamente, ainda baseado nas orientações dos países da OCDE, nós estamos aplicando, desde 2014, esse framework, estimulando os órgãos a promoverem essa inovação, tendo no centro o indivíduo, o cidadão, tá certo? E chamando a atenção para os outros 4 quadrantes fundamentais nesse processo de inovação, que é o empoderamento da força de trabalho, a capacitação da força de trabalho, tá certo? A necessidade da revisão dos processos legais. O nosso ambiente legal foi todo construído no século passado, está totalmente defasado do que acontece hoje. Basta a gente ver o exemplo do Uber, que até hoje ainda não foi regulamentado nas cidades brasileiras. A necessidade importante de se criar um ambiente para troca e compartilhamento de ideias, a revisão do design organizacional é fundamental para a gente incorporar o processo de inovação como rotina no nosso dia a dia. Para isso, a gente tem trabalhado também com alguns princípios que norteiam a ação de inovação no governo do Estado. O primeiro princípio é governo único para um cidadão único. Não tem mais sentido, tá certo, o governo tratar o cidadão através das suas esferas, ou seja, o governo vê o cidadão todo decomposto. Uma hora ele é motorista, outra hora, tá certo, ele é detentor de um carro, outra hora ele precisa da segurança, outra hora ele é um paciente na saúde. Não, o cidadão é único, é um só. E o governo hoje tem tecnologia suficiente, condições suficientes para se organizar internamente e tratar o cidadão e se apresentar ao cidadão como um único governo também. O outro conceito importante, o princípio importante é governo como plataforma. Em 2011, a ONU lançou um documento chamado Governo para o Futuro, onde ela chamava a atenção que no futuro os governos não serão responsáveis pela produção dos serviços da sociedade. É fundamental que ele disponibilize suas informações, seus dados, para que a sociedade, utilizando essas informações, esses dados, possam gerar serviços do seu interesse, sem a participação do governo. Isso é futuro? Basta hoje, vocês que estão aqui devem já utilizar, entre em qualquer loja de aplicativo, baixe um aplicativo que tem lá centenas de aplicativos utilizando os dados do governo, principalmente na área de mobilidade urbana. Aqui em São Paulo, a gente sabe a dificuldade que você tem de se locomover na região metropolitana. Existem inúmeros aplicativos disponíveis que basta você, com o seu celular, digitar para onde você quer ir, porque o celular já identifica onde você está, e esses aplicativos, usando os dados do metrô, da CPTM, da SP Trans, te dá o caminho, te dá como você chegar ao ponto desejado. Esses aplicativos são feitos pela sociedade, por pessoas, tá certo? Muitas vezes anônimos que desenvolvem aplicativos por interesse próprio e disponibilizam esses aplicativos nas lojas virtuais.
Governo hiperlocal. O melhor exemplo para conceituar o governo hiperlocal é o que aconteceu há alguns anos aqui, do ano passado, em janeiro do ano passado, quando o governo do estado tentou mudar um pouquinho as escolas. Ele queria simplesmente pegar 10% dos prédios, eu estou falando aí em cerca de 300 escolas, e mudar, fazer com que alguns prédios funcionassem para as primeiras séries do ensino e outros prédios funcionassem para as séries finais do ensino fundamental. Por quê? Porque seria mais fácil adaptar o prédio para aquela idade, seria mais fácil treinar os professores, enfim, você teria um ambiente mais adequado para os garotos daquela idade receberem todo o processo de ensino. Por que isso não foi possível? Porque simplesmente o governo do estado esqueceu de consultar os 300 mil pais envolvidos, que era 10%, esqueceu de consultar os alunos envolvidos. É difícil consultar 300, 600 mil pais hoje? Há alguma dificuldade nisso? Basta a gente ver o WhatsApp, tem 100 milhões de seguidores no Brasil. Facebook tem comunidade de alguns bilhões de pessoas. Mas simplesmente o governo não percebeu ainda, tá certo, a importância, e a gente mostrava naquelas últimas 2 fases, de participação e integração. É fundamental você consultar o usuário do serviço, conversar com ele. Você tem toda a tecnologia possível hoje, não hoje, há algum tempo já temos toda essa tecnologia possível. E o último princípio é o governo exponencial. O que a sociedade exige hoje é um governo de alto desempenho, com respostas rápidas e eficientes, com soluções para problemas complexos, focado nas entregas de serviço. E os problemas, como a gente falou, são de natureza extremamente complexo. Não dá para resolver de maneira simples. Portanto, é fundamental que o governo se prepare com uma organização exponencial, conceito divulgado há alguns anos pelo pessoal da Singularity University. Mas não são só princípios que coordenam o processo de inovação. É fundamental que a gente tenha valores que gerem, que sejam observados nesse processo de inovação em governo. E nós adotamos esses valores. Foco nas pessoas. Qualquer ação, qualquer inovação precisa estar sempre focada no cidadão, nas pessoas envolvidas, para quem é aquele serviço. Cocriação. Não dá mais para fazer serviços, prestar serviços, resolver problemas da sociedade em gabinete. É fundamental você conversar com todos os stakeholders que participam daquele serviço, daquela situação. Colaboração. É fundamental trabalhar com a sociedade, com todos eles. Essa nova sociedade já tem no seu DNA a colaboração. É fundamental que o governo crie os espaços necessários para desenvolver os trabalhos juntos. Olhares múltiplos. Quem vai resolver um problema complexo não dá para ter um único olhar. É fundamental que a gente tenha trabalho em equipe com múltiplos saberes para entender as diversas facetas da complexidade de um problema e aí sim desenhar uma solução que seja mais factível, que tenha possibilidade de êxito. E experimentação. É fundamental que a gente teste, que a gente experimente as soluções antes de implementá-la definitivamente. É fundamental que a gente tenha um ambiente para fazer esses testes, essa experimentação. É fundamental que a gente tenha todos os serviços voltados para o seu usuário, não para atender sistemas como é hoje. A maioria dos serviços que nós temos são calcados em sistemas que se preocupam apenas na gestão, não no cidadão que é o usuário daquele serviço. E a experimentação, criar um local adequado para se processar essa experimentação, daí a importância que a gente tem falado dos laboratórios de inovação. E é claro que você precisa de método, de ferramenta para desenvolver e para promover a inovação no governo. Eu disse para vocês, a gente participou em 2015 do LabWorks, que foi um evento que reuniu 60 países que tinham laboratórios de inovação. O que tinha de comum entre todos esses países era um método utilizado nas práticas do seu laboratório, ou seja, era o design. Design Thinking como um método de trabalho usados nesse governo.
E é o design que nós temos procurado adotar, capacitar o gestor público nessa ferramenta para que ele possa trabalhar, tá certo? Utilizar o design de serviços, design thinking, na melhoria dos seus serviços, na melhoria mesmo incremental de cada serviço. E também o design thinking, design de negócios, para estruturar, para rever o sistema de gestão pública, desenvolver novos modelos de negócio, ou se rever os processos jurídicos, enfim, criar um ambiente adequado para que se possa, sim, promover a inovação e implantar a inovação dentro do governo. E, para terminar, eu gostaria aqui de citar a frase do Bloomberg, prefeito de Nova York, que fala um pouco sobre a dificuldade da inovação. A inovação envolve correr riscos e tentar novas ideias, o que muitas vezes não é fácil no governo, mas cada vez mais os líderes de todo o mundo estão abraçando o desafio de inovar. Muito obrigado. Tem alguém com o microfone? Vai circular? Isso.